Fala galera, meu nome é Nicolas Fontes, esse canal é Nicolas Fontes e aqui nós gostamos de falar bastante sobre dicas de programação, como ajudar os programadores com relação à sua carreira e também sobre como é a vida de um programador aqui na Irlanda. A gente está fazendo uma série de vídeos voltado a Solid, a esse conceito de boas práticas de desenvolvimento. E no vídeo de hoje a gente tem que dar uma continuidade para falar sobre o segundo método chamado Open and Closed Principle, ok? Antes disso, por favor, curta aqui o vídeo, comenta, vê o que você acha disso, tá? E vamos falar sobre ele. Primeiro de tudo, eu queria falar primeiro o conceito. Eu não gosto muito de falar somente o conceito, eu acho que eu aprendo mais facilmente na prática. Porém, a gente tem que sempre saber da onde vem toda essa informação, da onde vem esse conhecimento, para a gente saber como aplicar, tá? E o conceito Open and Closed Principle, ele quer dizer basicamente o seguinte: a sua classe, ela deve ser aberta para ser expandida, porém ela deve ser fechada para ser modificada, tá? Isso vem muito ligado com relação ao primeiro conceito, que é o Single Responsibility Principle, que a gente falou no vídeo anterior, que ele quer dizer exatamente o seguinte: se você tem que ter um método, você tem que desenvolver ele de modo, você tem que desenvolver um módulo, uma classe, de modo com que ela consiga ser expandida. Caso precisamos um dia, sei lá, criar novas funcionalidades, conseguir expandir isso daí. E como a gente faz isso? Através de abstrações, heranças e, enfim, desses métodos que a gente pode herdar as funcionalidades e continuar o desenvolvimento, sempre expandindo o tipo de funcionalidade, tá? Então vamos para o meu computador para a gente vai ver um exemplo bem básico assim para a gente conseguir aprimorar isso melhor. Como eu falei, eu gosto de aplicar mais a prática. Fechou? Então aqui no Visual Studio nós podemos ver que eu tenho esse projeto, né? Se você já viu os vídeos anteriores, você sabe que eu tenho esse projeto aqui, tá no GitHub, o link tá aqui na descrição. E eu criei aqui a pasta chamada Open and Closed Principle. Você pode abaixar aqui, você vai ver dois arquivos, um para o problema e um para a solução, tá? E eu vou mostrar basicamente o que quer dizer, né? E depois você pode baixar, pode rodar aí, pode brincar com o método, justamente para você ir aprendendo mais sobre ele, como você pode até expandir ou não esse método, fechou? Vamos olhar aqui o problema que eu tenho hoje. Vamos dizer que eu tenho um método cliente, né? Um método, sei lá, a controller, se você está desenvolvendo uma API, enfim, que eu preciso chamar um método de executar cálculos da calculadora, tá? E eu tenho lá na minha classe de calculadora, eu tenho o meu método de executar, que eu recebo os valores. Se eu recebo o tipo de operação, se for soma ou subtração, e aí, dependendo do que for, eu executo a ação e retorno, tá? Isso funciona? Funciona perfeitamente. Porém, ele já impacta os dois princípios que a gente já falou. O primeiro, que ele não faz apenas uma coisa, ele faz mais de uma coisa, ele valida qual é o tipo de operação, e ele faz a soma e ele faz a subtração. Então ele faz três coisas. Se eu precisar realizar um tipo de modificação, eu tenho três razões para modificar. Ele também, ele já é mais, ele não está fechado para ser modificado. Ele é fácil, é só eu criar aqui mais um if se eu precisar fazer uma multiplicação, uma divisão, e aí eu vou conseguir fazer, tá? E não é muito isso correto a se fazer, sabe? Como esse princípio diz, ele tem que ser fechado para modificação e aberto para expansão, tá? Então o que eu vou fazer aqui na Solution, vou mostrar para você o que eu fiz para tornar esse método um pouco mais fácil de entendimento e de modo com que nós consigamos expandir ele, caso a gente queira criar uma calculadora científica com N tipos de ações que a gente pode fazer, ele somente vai ser expandido. O método, especificamente, nunca vai ser modificado. E aqui a gente tem a nossa classe calculadora, que eu criei basicamente um simples método abstrato chamado execute, tá? Perceba que eu tenho aqui a minha classe calculadora, que ela tem um método execute, que ela faz tudo e pronto. E aqui não, eu criei um método abstrato, tá? Por quê? Porque agora eu posso criar subclasses, na verdade são classes, porém vão herdar de calculadora, e elas podem substituir qual que é a ação do execute para fazer uma ação específica, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo eu criei mais outras duas classes, tá? Eu criei tudo num arquivo só, eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu criei tudo num arquivo só para ficar fácil de entendimento. Lógico que as classes devem ser feitas em arquivos diferentes, óbvio. Porém, eu criei tudo num só para ficar mais fácil de mostrar, né? Acho que assim fica mais tranquilo, assim, bem mais simples para entendimento.
E aí o que eu fiz aqui foi, eu criei duas outras classes, uma para soma e uma para subtração. Eu herdo de calculator, que é a minha classe abstrata, e aí eu consigo dar um override no meu método execute para eu executar uma ação específica, tá? Então, por exemplo, aqui no meu método execute de subtrair, eu consigo criar o meu método que ele somente vai executar a subtração. No meu método de soma, a mesma coisa. Ah, se eu quiser criar um método meu de dividir, mesma coisa. Eu crio um outro método, uma outra classe, chamo, que vai chamar divide, eu herdo de calculator, e aí eu executo a ação que ela precisa fazer. Ah lá, no caso é o multiplicar. É o dividir, desculpa. Então fica muito mais fácil dela ser expandida, tá? Outros desenvolvedores podem utilizar seus métodos abstratos para crescer o seu sistema. Isso faz sim com que seu sistema consiga ser expandido, consiga ter novas funcionalidades, sem que você tenha que fazer tanta modificação, sabe? Muitas vezes a gente vê programador desenvolvendo um tipo de código, beleza, entrega o sistema. Aí o cliente vai e pede, não vou nem dizer uma modificação, ele pede uma expansão, uma funcionalidade nova. E o programador ou a equipe tem um puto trabalho para fazer, porque às vezes precisa modificar um código existente que teoricamente não deveria ser modificado, sabe? Ele poderia realmente somente ser abstraído a ação e continuar da funcionalidade. E, enfim, com esse método você consegue, com essa modelagem de código, você consegue fazer isso, tá? Então, o que eu recomendo para você nesse vídeo é analise seu código e verifique o seguinte: esse método aqui, ele poderia ser expandido? No caso assim, poderia ter novas funcionalidades referentes a esse método? Se sim, comece a revê-lo, comece a tentar dar um tipo de refatorada com relação a heranças e abstrações, justamente para você poder ter o seu código mais limpo, mais fácil de entendimento e também voltado para quando precisar ser expandido, você já está apto para isso, tá? Se acontecer esse negócio de você precisar, se você olhar e ver que o seu método precisa ser expandido, provavelmente você também vai estar burlando o conceito de single responsibility, tá? Dá uma analisada melhor, comenta aqui nos comentários qualquer coisa, o que você achou do seu método, se você encontrou alguma coisa no sistema que você trabalha aí, referente a isso. E aí a gente pode trocar uma ideia melhor, eu posso te ajudar com isso, e aí a gente vai conversando e acertando. O que você acha? Fechou? Então, fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que você tenha entendido o conceito. Se inscreve aí no canal, que eu tenho bastante dicas sobre programação e sobre a carreira de TI, principalmente aqui na Irlanda. E nos vemos no próximo vídeo para falar sobre o terceiro conceito. Fechado? Forte abraço!